Olá, amigos da Cooper Citrus. Eu sou o Luiz Gustavo Rossi, consultor especialista de pastagem. E hoje vou falar aqui um pouquinho para vocês de como corrigir o solo para seu pasto, né? Como a correção do solo ela pode influenciar positivamente na produção do pasto e quais procedimentos devem ser realizados. Nesse próximo slide, vem a pergunta: por que efetuar a correção do solo, né? Qual a importância dela? Nesse slide, a gente pode responder, né, o porquê efetuar essa correção de solo. A correção, ela eleva a produção forrageira e, consequentemente, vai elevar a produtividade tanto em carne quanto em leite. A correção também ela vai elevar a mineralização da matéria orgânica, um processo muito importante para aumento de produtividade, além de fornecer cálcio e magnésio, que são nutrientes importantes para o desenvolvimento da planta. A correção, ela vai eliminar a acidez do solo, né, que é prejudicial para o desenvolvimento, principalmente pela retenção de nutrientes, a disponibilização desses nutrientes para o pasto. Tá? Ela vai estimular o crescimento de raiz, isso é um fator muito importante, principalmente pela persistência do seu pasto. A correção também ela vai elevar a disponibilidade de fósforo e combater o alumínio tóxico, que é indesejável no solo para o desenvolvimento do pasto, da planta, né, do capim que está instalado na área. Nesse próximo slide, temos aqui um gráfico que está relacionado com a disponibilidade dos nutrientes, tá? Tanto os desejáveis quanto os indesejáveis. No caso, os indesejáveis aqui é a presença do alumínio. Então, numa faixa ideal, deveremos trabalhar entre 6 e 6,5 desse pH. É a faixa adequada, né, tanto para o capim quanto para a maioria das culturas. Por quê? Nessa faixa, o alumínio ele vai estar em condições em níveis ou até zerado, tá? Dependendo da quantidade a ser aplicada. E, principalmente, né, um ponto que a gente leva muito em consideração é a disponibilidade do fósforo. Então, nessa faixa de 6 e 6,5, a gente tem uma maior disponibilidade do fósforo, que é um nutriente caro. Ele é dispendioso a gente fornecer ao solo. Então, trabalhando nessa faixa, a disponibilidade dele é muito mais eficiente, tá? E tanto quanto para os outros, né, consequentemente para os outros nutrientes também. Nesse próximo slide, é um gráfico aí desenvolvido algumas avaliações que o pessoal da Embrapa realizou, tá? Que ele varia nos eixos a produção de matéria seca, né, em quilos por hectare, tá? Em relação às doses de calcário. Aí, no caso, está o ano, né, o ano 1, 2 e 3, né, esse primeiro número, e as doses de calcário aplicadas na área. Então, é nítido que conforme a gente realiza o processo de correção do solo e também de fornecimento dos nutrientes do corretivo, né, como cálcio e magnésio, vai ter, né, uma maior produção de forragem, de matéria seca desse capim. Então, assim, preciso corrigir o solo todo ano? Não necessariamente, né? Aqui foi um experimento realizado, mas é para mostrar a eficiência da aplicação desses corretivos, né? Do calcário, por exemplo, para aumento de produtividade, tá? Nesse próximo slide, uma afirmação que ela é muito válida a ser considerada. Um pH inadequado
consequentemente, a adubação ela não será efetiva. A gente tem que realizar essa calagem antes, né? Todo o processo de correção anteriormente à adubação. Pois um solo corrigido, aí sim a adubação ela vai ser mais efetiva. Nesse próximo slide, vem a pergunta: como efetuar essa correção de solo? Né? Qual que é o procedimento a ser realizado para a gente partir para a correção do solo? Nesse slide, a gente pode responder a pergunta anterior. Como efetuar essa correção? Inicialmente, devemos realizar a amostragem do solo e enviar para análise, né, para verificar quais nutrientes, como está o pH desse solo, né, assim como todos os outros fatores envolvidos. Só que antes de enviar para o laboratório, devemos realizar a amostragem do solo. E ela pode ser simples ou pode ser uma amostragem georreferenciada, né, já com um grau de tecnologia aí nessa amostragem, tá? Nesse próximo slide, vou falar um pouquinho sobre a amostragem simples. Essa amostragem, ela deve ser realizada numa profundidade de 0 a 20 centímetros, tá? Profundidade aí de coleta do solo. Por quê? 70% do sistema radicular, ela se encontra nessa faixa de profundidade. Para profundidades acima de 20, né, em camadas aí de 20 a 40 centímetros, podemos sim realizar a amostragem para sistemas mais intensificados, né, a fim de corrigir o solo em camadas mais profundas, né, e possivelmente o desenvolvimento maior dessas raízes, bem como a intensificação que vai ser gerida no sistema, tá? Quanto ao tamanho e número das amostras, é muito variável isso. Por quê? Vai variar de acordo com o terreno, com o solo, o estado do capim. Então, ela pode variar de 1 a 50 hectares, né? Variar de 5 a 30 subamostras que deveremos realizar nessa área. Então, partindo do princípio que, por exemplo, uma área de 20 hectares, por exemplo, se for uma área uniforme, não tem quebra de terreno, não tem uma variação, no caso, se for um único tipo de cultivar inserido, né, uma área plana, por exemplo, a gente pode reduzir essa quantidade de amostras, tá? E para a coleta, devemos realizar a limpeza da superfície. Isso é importante para não ter alteração ou algum efeito de confundimento lá na análise do solo. Então, deve-se limpar muito bem a superfície do solo, né, retirando o material morto, né, expondo bem esse solo, e aí sim realizar a coleta. Devemos evitar coletar esse solo em trilheiros, né, cupinzeiros, formigueiros, áreas de coxos, bebedouros, árvores e bem como as áreas de descanso, porque todos esses locais, eles podem influenciar, né, na análise do solo, né, quantidade de nutrientes e pode acabar enganando a gente na avaliação desses resultados, tá? Nesse outro slide, eu vou falar um pouquinho sobre a amostragem georreferenciada. A Copercitos, ela tem esse sistema, né, de realização dessa amostragem. E como que funciona? Ela é feita através de quadriciclos que vão rodar a área, tá? E vão realizar essas amostragens em pontos referenciados por GPS. Então, essa primeira imagem aqui, essa primeira foto, já é um resultado de indicação de calcário para a área, onde, a partir dos pontos coletados de solo,
E correlacionando com a análise, né, propriamente do solo, a identificação de pontos de correção. Por exemplo, uma região que está em vermelha, né, logo mais abaixo aqui, é uma área plausível de uma quantidade maior de calcário a ser aplicada. E se a gente pegar uma região mais cinza, aqui praticamente não teremos que aplicar calcário. Então, ela faz uma varredura, né, de como anda a fertilidade do solo nessa área de pastagem, tá? Identificando as regiões com onde necessitam corrigir mais e regiões onde não necessitam corrigir. E para isso, a Copercitos também oferece um serviço de distribuição desse corretivo, que vai ser distribuído a taxa variável, ou seja, vai ser distribuído nas áreas, né, as quantidades vão ser distribuídas conforme essa amostragem georreferenciada que foi feita. Então, nas áreas onde precisa de mais calcário, por exemplo, o caminhão, né, automaticamente pelo sistema dele, vai aplicar uma quantidade maior de calcário naquela área. Em áreas onde não precisam, ele vai reduzir automaticamente essa distribuição. Então, o porquê dessa distribuição georreferenciada também? Isso vai auxiliar, né, a uniformizar, né, vai uniformizar a área por completo, não deixando pontos menos corrigidos ou mais corrigidos, pois possivelmente, a partir de uma amostragem simples, vai ser indicada uma correção não tão uniforme quanto uma amostragem georreferenciada, por exemplo, tá? Nesse próximo slide, a partir dos resultados da análise, vamos falar um pouquinho sobre a calagem, né? A aplicação do calcário, a correção desse solo. E para isso, teremos que elevar a saturação por bases. E o que seria essa saturação por bases? É a quantidade dos nutrientes, seja cálcio, magnésio, potássio, né? Eles vão dar esse valor do V%, que é a saturação por bases. E é claro que essa saturação, ela pode variar de acordo com a exigência do cultivar. Então, dividimos elas em 3 grupos. As do grupo 1, de alta exigência, né, com a saturação por bases aí desejada de 80. As do grupo 2, de média exigência, com um percentual aí de 70. E as de grupo 3, de baixa exigência, com um V% de 60. É claro que também pode variar de acordo com o nível de intensificação. Essas saturações definidas aqui são para um nível de intensificação maior, tá? Então, isso pode variar de acordo com o sistema de produção da propriedade, tá? Nesse outro slide aqui, tem alguns exemplos das gramíneas divididas nesses grupos. Então, por exemplo, o grupo 1, ele vai se enquadrar aí as braquiárias híbridas, os pânicos mais exigentes, tá? Como, por exemplo, o Quênia, o Zuri, tá? Bem como alguns cultivares do gênero Cynodon, como o Coast Cross, o Tifton, o Gigs. E já nesse grupo 2, são do grupo intermediário, né, basicamente por braquiárias e alguns pânicos também, tá? O marandu, que é o braquiarão, ele vai estar situado nesse grupo, por exemplo. E as de grupo 3, né, são as de baixa exigência, como, por exemplo, a braquiária decumbens, tá? Nesse outro slide aqui, como é feito o cálculo para a calagem, né? Qual que é a necessidade de calagem em tonelada por hectare? Então, a partir dessa fórmula simples, né,
tendo os resultados da análise de solo em mãos, a gente pode calcular a necessidade de calagem para a área. Então, ela vai variar em torno da função, né, dessa fórmula. Em função da CTC, né, que é a capacidade de troca catiônica do solo, né, um dos índices aí ser considerado, o nível de fertilidade do solo. Esse fator vai ser multiplicado pela diferença da saturação de bases que eu desejo, né, de acordo com aquela comentada perante os grupos, né, 1, 2 ou 3, menos a saturação por base atual do solo, né, que se encontra na análise. Ela vai ser dividida pelo PRNT, que é o poder relativo de neutralização total desse calcário, né? Todo calcário vai ter um PRNT, né? Esse PRNT, quanto maior o valor dele, melhor vai ser o poder de neutralização dele, e, de certa forma, dependendo das condições de umidade, a reação dele também é maior, tá? E multiplicado por um fator 10. No final, temos a quantidade de toneladas por hectare desse calcário. Nesse outro slide aqui, temos as formas de aplicação. Na reforma, por exemplo, a gente deve aplicar o calcário uniformemente, né, sobre a superfície do terreno e incorporar ao solo, né, o mais profundamente possível, né, todo o perfil do solo. Se a dose recomendada ela for inferior a 3 toneladas por hectare, pode ser feita uma única aplicação, seguida de incorporação com grade ou arado, tá? Com doses maiores, é indicado aplicar metade antes da primeira aração e outra metade antes da gradagem. Já na recuperação e a manutenção, claro, deve ser aplicar o calcário uniformemente na superfície do terreno, já que não tem como a gente revolver o solo, então é aplicado em superfície. E não podendo esquecer que após o rebaixamento do pasto, isso é muito importante para que ele seja mais eficiente, tá? Nesse outro slide aqui, a gente avaliou o porquê, como fazer e agora quando devemos efetuar essa correção de solo. Nesse outro slide aqui, temos a resposta. A ação do calcário, ela não é imediata. E aí pode variar de acordo com o índice de chuvas aí da região. Então, para a garantia dessa reação do calcário no solo, o ideal é aplicar, no mínimo, 3 meses antes da semeadura ou das adubações, para que ele possa reagir no solo, né, melhorar as condições né, reduzir a acidez do solo, elevação de pH, tá? Claro, não pode esquecer que vai variar com o índice de chuva, né? A gente precisa ter umidade para a reação desse calcário, mas estabelecemos aí pelo menos uns 3 meses antes da semeadura ou das adubações, tá? Nesse outro slide, vou falar um pouquinho sobre a utilização dos óxidos, né? Para muitos pode ser novidade, tá? O que são esses óxidos? O óxido de cálcio e o óxido de magnésio, eles são produtos obtidos, né, industrialmente por calcinação, ou seja, a queima completa desse calcário. Esse óxido, ele é de reação rápida, quase que imediata, claro, desde que haja umidade no solo, né? Então, nessa reação rápida, a liberação de cálcio, magnésio e íon OH-, que é o que vai corrigir esse solo, tá? Como eu havia dito, o PRNT é aquele poder relativo de neutralização. E o óxido, né, comparando aí com o calcário, que pode girar em torno de 70%, 80%, o PRNT do óxido, ele gira em torno de 170%, 180%. Então, um poder de neutralização bem superior a um calcário. Nesse outro slide aqui,
temos a exemplificação de como funciona esse óxido, tanto de cálcio e magnésio, no solo. Então, o óxido de cálcio mais o óxido de magnésio, juntamente com a umidade, né, com a água do sistema, eles vão formar complexos, depois vão se dissociar, liberando íons cálcio-magnésio, e vão contribuir aí para o equilíbrio na CPC e também a nutrição das plantas, e a geração desse íon OH-, que vai auxiliar na neutralização da acidez desse solo, tá? E nesse outro slide aqui, vou falar um pouquinho sobre gessagem. O gesso, pessoal, ele é um condicionador de solo. Ele promove a melhoria, né, das propriedades físico-químicas e também favorece a atividade biológica lá no solo. Ele propicia o desenvolvimento de raízes, né? O capim, ele vai ter um acesso maior a um volume de água e também dos nutrientes. Além do que, ele é uma fonte de cálcio e enxofre também, nutrientes essenciais para o desenvolvimento do pasto. E ele auxilia aí na redução do alumínio tóxico. Mas o gesso, ele não é corretivo, porque ele não modifica o pH. Né? Ele vai ser um fator adjuvante aí no sistema, claro que auxilia bastante, né? Mediante a aplicação dele após a aplicação do calcário. Então, ele vai ser um condicionador de solo, ele não é um corretivo, mas ele ajuda muito no desenvolvimento das raízes nesse solo, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir nessa apresentação. A Cupercitos também agradece. E estou à disposição, o departamento técnico está à disposição dos senhores, das senhoras, e muito obrigado por hoje. Um grande abraço.